E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a este nosso guia visual focado em dominar a biologia celular. Imagina só entender tudo isso sem aquela decoreba chata. O objetivo aqui é ser o aliado definitivo na preparação para as provas escolares, transformando conceitos que parecem super complexos em algo visual, direto e muito fácil de lembrar. A ideia é construir o conhecimento passo a passo, acompanhando como a própria natureza evoluiu as estruturas da vida. Para a gente não se perder, saca só o nosso roteiro de hoje. Vamos falar sobre a descoberta das células, o básico de qualquer célula, os procariontes, os eucariontes, fazer uma comparação estrutural daquelas bem completas e, para fechar com chave de ouro, revelar as maiores armadilhas de prova que derrubam muita gente. Então, bora lá. Seção 1. A descoberta das células e a invenção do microscópio. O mesmíssimo primeiro passo histórico para a humanidade começar a entender os bloquinhos microscópicos que formam a vida. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que moveu a ciência durante séculos. É claro que toda a matéria é feita de átomos, beleza, mas, na biologia, a galera do passado queria ir além. Eles precisavam enxergar o invisível, sabe? Chegar bem perto para formular o que a gente conhece hoje como a teoria celular. E olha que genial a história do físico inglês Robert Hooke. Lá em 1665, graças à invenção do microscópio, ele conseguiu observar umas fatias bem fininhas de cortiça. Ele notou que o material era cheio de buraquinhos, altamente poroso. Pareciam umas pequenas celas de um mosteiro. Aí ele usou o termo em inglês cell, que significa exatamente isso, cela, ou cavidade. E é literalmente daí que vem a palavra célula, o diminutivo de cela. Incrível, né? Indo para a seção 2, o básico de toda a célula, as estruturas fundamentais. Porque antes da natureza inventar a moda e criar tipos complexos, ela precisou estabelecer um pacote básico universal. E que pacote básico é esse? Bom, não importa o quão complexa seja a forma de vida, toda e qualquer célula requer 3 coisinhas fundamentais. Primeiro, a membrana plasmática, que é tipo a fronteira, uma película finíssima separando o lado de dentro do mundo exterior. Segundo, o citoplasma, que é aquele fluido interno onde a mágica acontece. E claro, o cérebro da operação, um material genético, o famoso DNA, com as instruções para fabricar proteínas e manter tudo funcionando. Esse é o kit sobrevivência obrigatório da vida. Beleza, agora, seção 3. Células procariontes. O modelo simples. O primeirão, o designer arquitetônico pioneiro da natureza. Sabe quando a origem da palavra já entrega a resposta? Pois é, procarionte. No grego, pro significa antes. Tipo, a pré-escola vem antes da escola, certo? E carion significa núcleo, ou mais especificamente, a proteção do núcleo, a carioteca. Ou seja, a célula procarionte é aquela que surgiu muito antes de existir um envoltório protegendo o núcleo. O material genético não tem um cofre ali. As bactérias e cianobactérias são os exemplos clássicos. Vamos imaginar que a gente está montando uma bactéria de fora para dentro. Por fora, muitas têm uma cápsula gelatinosa para proteger. Logo embaixo, uma parede celular super dura feita de um negócio chamado péptidoglicano. Nome feio, eu sei. Aí vem a membrana plasmática que a gente já viu. E lá dentro, no citoplasma, o DNA fica todo aglomerado numa região chamada de nucleóide. Prestem atenção nesse termo. É um nucleóide. O material genético está ali, espalhado, solto, totalmente sem membrana para guardá-lo. E para a gente ter uma ideia de como esse modelo é enxuto, saca só a diferença de tamanho. Uma célula procarionte mede, em média, de 0,1 a no máximo 5 micrômetros. É minúscula. Para colocar isso em perspectiva, as células eucariontes podem variar de 10 a 100 micrômetros. É uma diferença colossal. Isso mostra muito bem o quão estruturalmente simples são os procariontes comparados com um grande modelo atualizado que veio depois. E falando em modelo atualizado, seção 4. Células eucariontes. Complexidade e membranas. É aqui que a natureza faz aquele upgrade de respeito no sistema. Se o pró era antes, o termo eu no grego significa verdadeiro. Logo, eucarionte é a célula com o núcleo de verdade. E o que faz dele verdadeiro? Ele ganhou uma proteção VIP, um cofre fantástico que a gente chama de carioteca. O material genético agora não fica mais boiando solto pelo citoplasma. Ele está devidamente resguardado e individualizado nesse envoltório nuclear. Nós, os animais, as plantas, os fungos e os protozoários somos todos eucariontes. Mas o grande truque evolutivo dos eucariontes é a divisão de tarefas. E isso acontece através de um elaborado sistema interno, o complexo de endomembranas.
Em vez de um espaço vazio, a célula eucarionte é recheada de estruturas fechadinhas por membranas, tipo o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático e as mitocôndrias. São como compartimentos especializados, vários departamentos trabalhando ao mesmo tempo. É literalmente isso que permite que essa célula seja muito maior e infinitamente mais eficiente. Bora para a seção 5, comparação estrutural. Procarionte versus eucarionte. Chegamos no coração dessa nossa explicação, a hora de bater o martelo para memorizar rápido. O resumo da ópera está na comparação estrutural direta, e isso é ouro para as provas. Núcleo verdadeiro protegido por carioteca. Tem nos procariontes? Não. Nos eucariontes? Sim, mas o grande pulo do gato está na característica do complexo de endomembranas. Procarionte tem organela membranosa? Sem chance. Eucarionte tem? Opa, com certeza. Ter essa tabela em mente resolve a imensa maioria das dúvidas básicas. De um lado, a bactéria simples, do outro, a célula complexa. E para fechar a parte técnica, seção 6, armadilhas de prova e mitos biológicos. Um aviso muito sério sobre os erros clássicos que ainda assombram os alunos. Gente, existe uma mentira histórica na ciência, aquele famoso migué. A gente chama isso de mesossomo. Em materiais muito antigos, diziam que era uma dobrinha na membrana da bactéria que ajudava na respiração. Só que é o seguinte, o mesossomo não existe e nunca existiu. Descobriram que isso era só um erro visual, um artefato causado por substâncias químicas usadas no passado para fixar bactérias nos antigos microscópios. Ou seja, defeitos químicos que enganaram todo mundo. Se mesossomo aparecer numa prova moderna querendo passar por organela, foge que é cilada. A questão tem que ser anulada na hora. Outra casca de banana clássica envolve os ribossomos. A biologia de hoje hesita até em chamá-los de organelas verdadeiras, sabia? Justamente porque eles não são envoltos por uma membrana. São mais como grandes emaranhados de proteínas e RNA. Por causa desse detalhe, é crucial lembrar, ribossomo marca a presença tanto na célula eucarionte quanto na procarionte. Como os dois tipos de células precisam fabricar proteínas para sobreviverem, eles compartilham tranquilamente essa estrutura essencial. E para encerrar de verdade, o nosso material-fonte traz uma provocação que é sensacional. A ciência constrói microscópios ultrapotentes capazes de olhar lá no fundinho de uma célula para entender como a vida funciona. Mas, e quanto ao nosso próprio interior? Será que a gente não deveria tirar um tempo para olhar para os nossos próprios pensamentos, fazer um diário, registrar o que a gente vive, investigar os nossos sentimentos? É literalmente virar as lentes para nós mesmos. A gente estuda as células para entender a biologia, mas precisamos explorar nosso próprio interior todos os dias para construir o verdadeiro autoconhecimento. Fica a reflexão. Um grande abraço e até a próxima!